Ler o relatório é só a superfície. O que faz diferença mesmo é enxergar o que não está escrito. Ler o que está escrito no relatório é fácil. O difícil é entender o que ele não diz, o que está escondido por trás dos números. Porque o verdadeiro insight não está na planilha, está no movimento que ela revela. E é ali que a engrenagem do lucro do BB Seguridade continua girando, mesmo quando o mercado só enxerga poeira. Depois de avaliar o desempenho de julho e agosto de 2025, o quadro é claro. Enquanto o campo enfrenta a seca e o mercado se perde na poeira, a BB Seguridade segue transformando pó em ouro. O investidor comum vê o rural caindo e se afasta. O investidor inteligente observa o movimento e entende. Porque enquanto o campo sofre, a carteira de investimentos do BB Seguridade rende 15% ao ano. E esse ganho financeiro compensa boa parte da queda operacional. Claro, tudo tem equilíbrio. Se o tombo do rural for mais fundo, ele pode sim roubar alguns pontos do lucro. Mas o coração do resultado está no caixa, não no campo. Somando as forças, o cenário mais provável para o terceiro TRI de 2025 é para um lucro em torno de 2 bilhões de reais. É a fotografia de quem sabe ganhar dinheiro até parado, com o vento da Selic soprando a favor do seu próprio capital. Essa queda no rural de 20%, 25% traz um impacto aproximado de 150 a 200 milhões de reais. Já o crescimento de vida prestamista traz um impacto positivo de 80 a 120 milhões. Porém, o resultado financeiro com essa Selic atual é algo estimado em torno de 220 a 280 milhões. Somando tudo isso, fazendo as compensações, o lucro estimado do terceiro TRI é de 2 bi, com um ROI aproximado de 60%. O segmento vida cresceu, com menos cancelamentos. O prestamista reacendeu com PJ. E o habitacional surfou o crédito. O rural tropeçou, mas já não domina o resultado. O total de prêmios caiu, mas o lucro segue firme. O mercado vê o tombo nos prêmios, mas esquece do float, os 160 bilhões aplicados em títulos públicos, com essa Selic de 15%. Esse colchão financeiro não só amortece o impacto do rural, ele o supera. Agora, e se o campo perde? O que acontece quando o sinistro chega pesado? É aí que entra o escudo invisível da BB Seguridade. Os grandes riscos do rural são ressegurados, repassados a parceiros como o IRB e resseguradoras internacionais. Mais de 70% das perdas catastróficas são absorvidas antes de tocar o lucro. E enquanto o sinistro é processado, o dinheiro das reservas continua rendendo juros. É o equilíbrio perfeito. A chuva de sinistros cai, mas o lucro continua florescendo. Ou seja, mesmo num trimestre difícil, o resultado segue sólido e o dividendo praticamente assegurado. Com o lucro projetado em torno de 2 bi no terceiro TRI, e assumindo que o quarto TRI mantenha o mesmo pulso, o semestre pode fechar por volta de 4 bilhões de lucro total. Se mantido o payout histórico de 86%, isso aponta para algo em torno de 3 bilhões e meio de dividendos a distribuir no início de 2026. E como parte das ações está em tesouraria, a base pagável fica menor. Não são mais 2 bilhões de ações. Hoje são 1,94 bi de ações, o que eleva ligeiramente o dividendo por papel, algo em torno de R$ 1,75 por ação. Traduzindo, mesmo com agro em compasso de espera, o investidor de BB Seguridade segue colhendo cerca de 5 a 6% de yield em caixa,
já costurados no lucro que está sendo plantado agora. Enquanto as manchetes gritam queda no rural, o resultado ecoa em outra frequência, o lucro segue resiliente, com uma carteira rendendo e dividendos praticamente assegurados. O que muitos veem como poeira, o investidor atento enxerga como sinal de força, o ouro que se forma antes da colheita. Porque mesmo num trimestre de solo rachado, o caixa do BB Seguridade segue fértil e o fluxo financeiro continua alimentando o lucro, que ainda não apareceu na manchete. 2025 pode ser o ano em que o som desse lucro, que parece invisível, vai ficar alto demais para ser ignorado. E quem entender como a banda toca, vai estar posicionado quando o dividendo começar a tocar. O segredo não está no campo, está no caixa. O rural pode secar, mas a Selic a 15% faz o dinheiro florescer. E quando o mercado acordar, o dividendo já estará plantado. Se você também curte análise técnica, comenta aí se quer que eu mostre o ponto de entrada que converse com esse cenário. Posso destrinchar isso aí num vídeo curto depois. Mas até lá, que o mercado siga barulhento e o seu dinheiro silencioso.